Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aí. Mas pode falar aqui, Evelyn, qual o seu problema em relação à falta? As mensagens que eu recebo pelo Moodle eu também respondo. Então, professor, é porque eu entrei aqui no boletim escolar e está constando que eu já tenho falta com o senhor. Só que eu não faltei nenhum dia até hoje. Certo. O que acontece? Pode ser que no dia que eu fiz a chamada, você não respondeu, ou se respondeu, talvez eu não tenha ouvido. Mas eu acho que eu respondi essa mensagem, você que não deve ter visto. Depois você olha lá, tá? Ok. Vamos dar início aqui então, pessoal. A gente ficou com aquela atividade da aula passada, né? Para corrigir. Então é o seguinte, vamos começar aqui pela... Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre análise vertical e análise horizontal, não é isso? E aí eu passei uma atividade para vocês fizeram e enviaram pelo Moodle, né? Alguns enviaram pelo e-mail, outros enviaram pelo WhatsApp, que estava com problema no Moodle. E aí hoje a gente vai dar prosseguimento aqui, né? Vamos corrigir a atividade e tirar as dúvidas aí que porventura existirem, certo? Então, só recapitulando rapidamente, como é que a gente faz para calcular a análise vertical, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada item do valor do ativo ou do passivo, né? Então, nós temos ali o balanço patrimonial, ativo, passivo. Nós temos os itens do balanço, não é isso? Que são o quê? As contas que estão dentro dos grupos, e os grupos também, né? Os grupos, subgrupos, ou seja, toda a composição ali do balanço patrimonial que tiver mensurado em bases monetárias é passível de ser analisada verticalmente, certo? Lembrando que o sentido vertical, né, é de cima para baixo ou de baixo para cima, não é isso? Muito bem. E aí, o que é que se faz ali para a gente analisar essa situação, né? A gente vai analisar cada lado do balanço patrimonial separadamente. Primeiro, normalmente o lado do ativo, né, depois o lado do passivo. Pegando cada conta e dividindo pelo total do ativo, quando for conta do ativo, e total do passivo, quando for conta do passivo. Certo? Então, e multiplicando o valor encontrado por 100. Na verdade, esse cálculo é um cálculo básico que se faz quando você quer verificar quanto que alguma coisa equivale percentualmente ao todo, né? Quanto que a parte de alguma coisa equivale percentualmente no total daquela coisa. Basicamente falando é isso. Então, a gente verifica quanto que cada parte do ativo equivale percentualmente ao total do ativo, e a mesma coisa no passivo. Quanto que cada parte do passivo equivale percentualmente ao total daquele passivo, certo? Então, esses elementos, eles estão na composição dos valores que, somados, agregados, totalizam ali o valor do ativo e do passivo, o que inclui também, obviamente, no passivo, o patrimônio líquido. Nós temos também a outra demonstração, que é a DRE, que inclusive eu vou falar hoje para vocês, né? Enfim, que também vai ser analisada da mesma forma, quando se trata de análise vertical. E, posteriormente, a gente vai fazer uma análise de possíveis variações, né, ou das variações encontradas, se houver.
verificar aí, tentar fazer uma análise circunstancial do contexto financeiro ali daquele momento, da demonstração financeira analisada, certo? Muito bem, então, já na análise horizontal, né, o sentido da análise é no sentido horizontal, né, em linha, considerando aí uma data anterior para uma data posterior, né, enfim, duas datas diferentes, onde nós temos levantamentos desses demonstrativos, balanço patrimonial, DRE, nessas datas, certo? Então, geralmente isso é feito anualmente, as bases, mas nada impede que seja em base diferente, pode ser semestralmente, mensalmente, vai depender da necessidade, na verdade, de quem vai analisar isso e qual é a informação que ele quer tirar acerca dessa análise, certo? Então, nós temos aí que a análise horizontal é a análise que identifica a evolução dos elementos patrimoniais e de resultados ao longo de determinado período de tempo. Então, ela tem uma diferença em relação à análise vertical, que é uma análise que a gente faz pontualmente em uma data apenas, né, no caso, e na análise horizontal não, a gente já tem duas datas diferentes aí, certo? Então, a gente está fazendo aí uma análise evolutiva de uma data para outra data. E aí a forma de se calcular esses percentuais, ou esses indicadores, é pegando o valor atual do item, né, ou não necessariamente atual de hoje, o mais atual que se pretende observar, e dividir pelo valor do item anterior, ou de uma data anterior, certo? Então, fazendo isso, diminuindo por 1 e multiplicando por 100 para passar para a base percentual. Com isso, nós estamos verificando o quê? Quanto que houve de variação percentual, né, de um período para outro, certo? Então, é uma análise de valores, de contas, né, e aí a gente faz, obviamente, sempre a mesma conta, porém em datas diferentes, ou o mesmo grupo em datas diferentes, e aí a gente verifica aí qual foi a variação percentual. O que é uma variação, né? Muita gente, o que é a variação? Variação é justamente a diferença entre os valores de uma data para outra, certo? Então, vamos pegar aí que você quer verificar, por exemplo, qual foi a variação do seu peso desde quando começou a pandemia, certo? E aí você pega lá o seu peso lá no mês de abril, acho que começou em março, né, a pandemia, do ano passado, você pega lá de abril do ano passado, quanto é que você pesava? Aí você pega agora o seu peso na data de hoje, né? Em abril eu pesava 80 quilos, hoje eu estou pesando 90, certo? Então, qual foi a variação de peso? Você tem uma variação de 10 quilos, certo? E qual foi a variação percentual que você teve no aumento desse peso? Então, esses 10 quilos, dividido pelos 70 quilos, é isso? Menos 1 vezes 100. Essa foi a variação que você teve, certo? Isso vai te dar um cálculo percentual de quanto que esses 10 quilos equivale ao peso que você tinha no início da pandemia. No caso, era 70 quilos. Certo? Então, basicamente falando, a análise horizontal é justamente isso. Ela está comparando, né, diferentes momentos de uma mesma conta, de um mesmo indicador, certo? E vendo qual foi a variação desses valores em base percentual. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim, professor. Bem, aí eu passei para vocês a atividade para vocês fazerem, né? E aí vamos aqui para a correção dessa atividade, e aí vocês vão me ajudar nessa correção, e também para fazer aí os devidos comentários aí, dentro daquilo que vocês responderam, obviamente, né? Vocês podem falar o que vocês entenderam, e a gente vai discutir. Aqui o objetivo não é
único e exclusivamente acertar em tudo que se fala a respeito das atividades, pessoal. Essas atividades são atividades que têm por objetivo, né, o crescimento de vocês em termos de conhecimento. E esse crescimento de conhecimento depende, obviamente, de errar também, certo? Então, a gente começa a entender alguma coisa de uma forma um pouco mais incipiente e a gente se arrisca a tentar tirar algumas ponderações, algumas interpretações, mas no sentido de querer entender o objeto, certo? E aí você vai ali tentando acertar até o momento que você começa a ter um domínio pleno daquele objeto de estudo. Aqui é a mesma coisa, né? Não é ficar, não, eu não consigo, não sei, não. É tentar entender dentro da sua limitação, da sua característica, da sua visão, o que você entende, certo? Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, né? E, às vezes a gente tem até colocações brilhantes e até diferentes do que outras pessoas que estão em níveis avançados têm, porque a visão é uma visão até mais simplista, e às vezes o simples agrega também. Enfim, o importante é participar, não deixar de participar, porque quem vai precisar do diploma aqui, no final, é vocês. Eu não preciso provar para vocês que eu conheço a respeito disso. Eu estou aqui como facilitador do conhecimento, e vocês é que precisam dar o gás aí para que vocês consigam avançar aí quanto mais possível, né, em termos de aprendizagem. Então, vamos aqui para a nossa atividade. Eu já até planilhei aqui, e eu vou, obviamente, tentar aqui ganhar um pouco mais de tempo e tentar também trazer aqui uma didática para vocês, utilizando já uma planilha Excel, que dá para vocês também, quando vocês forem fazer, por exemplo, a nossa avaliação, né, do primeiro bimestre, vocês podem utilizar uma planilha Excel e vocês podem aprender a fazer as fórmulas, colocar, né, as fórmulas dentro dessa planilha, enfim, ou mesmo aproveitar as fórmulas que já existem, mas o importante é que vocês também aprendam aqui, né? Muita gente, às vezes, tem dificuldade de mexer com a planilha Excel, mas a planilha Excel é uma coisa básica, é simples, né, na verdade. Não tem muito mistério. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu já tinha feito aqui essa planilha. Esse é o exercício que eu passei para vocês. O mesmo exercício que vocês fizeram, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Todo mundo está vendo a planilha aí na tela? Sim, professor. Professor, esse trabalho aí, ele serviu para adquirir algum ponto ou só para nível de conhecimento? Não entendi como é que é? Prazo? Esse exercício aí serviu para adquirir algum ponto ou só a nível de conhecimento? Todos os exercícios que são passados aqui para vocês, todas as atividades, elas valem pontos. Não tem nenhuma atividade que não valerá ponto. Dentro daqueles 2 pontos que nós temos, né, de atividades, vai ser justamente a somatória desses exercícios, tá? Eu não passo exercício para... Obviamente que o objetivo é adquirir conhecimento, o objetivo principal é esse. Mas todos os exercícios estão valendo pontos, tá, Patrícia? Isso aí já foi, inclusive, falado no primeiro dia de aula, quando eu expliquei o plano de ensino, que todas as atividades que eu viesse a passar, elas vão estar valendo os 2 pontos aí, né? Cada uma dentro da sua contribuição. Então, se eu passar aqui 10 atividades para vocês, então, é pegar 2 pontos e dividir por 10 atividades. Cada atividade vale um percentual ali, em relação a esses 2 pontos, basicamente falando. Tá claro? Sim. Beleza, então vamos lá, galera. Eu passei para vocês esse demonstrativo aqui, que é o balanço patrimonial, certo? E aí, nós temos aqui as colunas, né, que eu coloquei aqui, são 3 períodos diferentes, ó.
X1, que eu até falei, pode botar aí 2011, se vocês quiserem, né? Não tem problema, vou botar aqui. 2011. X2, botar 2012. X3, botar 2013. Não quis botar, também não tem problema nenhum. Certo? O processo são 3 anos consecutivos aqui. 2011, Professor, não era para fazer só os 2 anos, não? Eu só fiz os 2 anos. É para fazer só os 2 anos. Estou só explicando para vocês que a planilha tem 3 períodos, por enquanto. Tá? Apenas explicando que nós temos 3 períodos. Né? Não vamos precisar de fazer os 3. Não precisava de fazer os 3 períodos na atividade. Eu fiz os 3, professor. O senhor falou que poderia ficar a critério, né, de quem quisesse fazer. Sim. Pode fazer os... Se eu passei um exercício, falar, faça só os 2 primeiros períodos, tinha 3 períodos, fez os 3, beleza, melhor ainda, né? Não tem problema. Quem fez só os 2, ok. Quem fez os 3, beleza. Teve mais aí atividade para ficar mais fixado aí no conhecimento, né? Tranquilo aí? Podemos continuar, pessoal? Sim, tá bom. Ok. Então, olha só. Professor, aqui... licença, desculpa interromper. Minha internet está péssima. Se cair, aí eu sair, aí eu vou pedir de novo para entrar, porque não está pegando, tá? Quem é que está falando? É a Fernanda. Fernanda. Ok. Vamos lá. Então, é o seguinte. Eu pedi para vocês fazerem esses 2 períodos aqui. 2011 e 2012. Certo? Então, veja bem, pessoal. A análise vertical, nós já sabemos que nós fazemos, né, nesse sentido. É isso? De cima para baixo aqui. Ok? Então, a gente vai pegar, por exemplo, o valor do caixa, que é nesse período aqui, de 2011. O caixa e bancos aqui era quanto? 34.665. A gente vai calcular quanto que esse 34.665 equivale ao total do ativo, tá? Esse valor aqui, ó, 2.726.178, certo? Então, o que a gente faz aqui, ó? Vou repetir a formulazinha aqui para vocês, aí se vocês quiserem depois, né, utilizar na planilha de vocês, na fórmula aqui da análise vertical, ó, coloco igual, né, colocando igual aqui, e vou clicar em cima do valor que eu quero trabalhar ele, certo? Verticalmente. Então, a gente vai começar por esse valor, que é o valor do item, dividido lá pelo total do ativo, não é isso? Na fórmula, vezes 100. Então, eu botei aqui um igual, cliquei em cima do valor, ele já puxou justamente a célula para a gente, ó, igual B6. Mas o que é igual B6? Igual B6 dividido, eu boto uma barra, tá? Essa barra invertida aqui, que tem lá no numerador lá do computador de vocês, essa barrinha, ela equivale ao dividido aqui, né? Dividido pelo total do ativo, aqui, ó, total do ativo. Ok? Então, ele dividiu aqui, ó, por B23, que é a célula que eu tenho aqui, ó, B23, ó, certo? Que é o total do ativo. Ok? Então, estou informando o que aqui nessa fórmula? Eu quero saber qual o valor que é igual à divisão da célula B6, que é o 34.665, dividido por B23, que é os 2.726.178. Ok? Só que o que eu vou fazer aqui? Ó? Como esse valor aqui ele sempre vai ser o mesmo, porque a gente vai pegar todos esses itens aqui e vai dividir por ele. Então, esse valor não vai modificar. Eu vou fixar essa célulazinha do total do ativo na fórmula, tá? Vou fixar ela lá. Então, como é que a gente faz para fixar esse valor lá? Eu vou botar um cifrão na frente do B. Vou colocar um cifrão na frente do 23. Tá? É o símbolo lá, o cifrão. Ok? Quando eu boto um cifrão na frente do B e do 23, eu estou fazendo a fixação
desse valor aqui, dessa coluna, nessa fórmula. Então, quando eu puxar para as outras colunas aqui, ela não vai se modificar. Ela vai continuar sendo sempre a divisão pelo total do ativo, porque esse valor não se modifica na fórmula, tá? Então, se eu der um Enter aqui agora, ele vai aparecer para mim 1,27%. Por que ele apareceu por cento aqui? Porque eu cliquei aqui, e tá vendo aqui em cima que tem aqui, ó, um percentualzinho, ó, porcentagem? Quando você clica aqui e clica no porcentagem, ele já transforma isso aqui para você em porcentagem. Você não precisaria estar multiplicando por 100 na fórmula. Tá? O próprio computador aqui já tem a função de porcentagem, e aí eu só clico em cima e clico em porcentagem, ele já transforma em porcentagem para a gente. Ok? Então já fez o cálculo aqui, ó, 1,27%. Aí o que nós vamos fazer agora aqui? A gente vai pegar essa mesma fórmula e puxar para todos os valores que nós temos aqui. Então, como é que a gente vai para puxar isso? Né? A gente clica em cima de onde a gente fez o cálculo, aqui a formulazinha, ó, bota bem no cantinho aqui, vai aparecer essa cruzinha. Aí o que a gente faz? A gente clica com o mouse, com o botão direito do mouse aqui, ó, e puxa a fórmula até o final do ativo. Pode puxar até o total do ativo, se você quiser. Ó. Quando eu puxei aqui, o que ele fez? Ele puxou a fórmula para todas as células aqui, ó, até o total do ativo. E já calculou automaticamente, porque ele está repetindo a mesma fórmula que eu coloquei aqui. Porém, com o valor fixado aqui, que é o total do ativo. Que eu coloquei o cifrão aqui na frente, aqui, ó. Certo? E aí já calculou automaticamente, ó. Qual é o percentual da análise vertical de caixas e bancos? 1,27%. De aplicações financeiras, 4,73%. Aqui o total do financeiro, subtotal, 6%. Né, duplicados a receber, 38,36%. Já calculou tudo. Ó. Até onde não tinha valor, ele calculou, que está 0%. Tá vendo? Porque eu puxei até o final. E aí, no final, como vocês podem ver, totalizou 100%. Esse percentual aqui sempre vai ser 100% mesmo. E sempre será o 100% esse percentual. Tá? E aí, com isso, nós já temos todos os valores já calculados. Beleza? Então, fazendo na planilha, fica muito mais rápido, né? Você vai fazer a fórmula uma vez e vai passar para as demais células a fórmula que você já colocou. Agora tem que saber colocar a fórmula corretamente. Ficou claro aí para vocês? Oi. Professor, licença, uma dúvida. O que o senhor mandou a apostila no Word, né? No Word tem a opção de... ou não, só no Excel mesmo? Não, no Word não. Aí o que eu fiz? Você pegava lá do Word, dava um Ctrl+C na planilha e colava ela no Excel. Já vinha direto para você. Foi o que eu fiz. Eu peguei lá no Word, ó. Vou pegar a planilha aqui no Word. Aqui. Baixo. Caramba, professor, fiz isso aí tudo na calculadora. Tempão, de um por um, e é tão fácil desse jeito aí. Mas é bom vocês terem feito primeiro assim na calculadora, para você fixar, né, como que faz o cálculo. Não é ruim, não. Eu tinha visto isso aí no YouTube da maneira, entendeu? Eu vi que no Excel dava certo, é porque não tinha o Excel. E o bom é que eu fui fazer nos cálculos dentro da calculadora e consegui entender assim, melhor. É o seguinte, eu sou a favor da seguinte situação, né? A facilidade, ela é boa, ela traz benefícios, mas a facilidade, ela traz mais benefícios quando, além da facilidade, você tem um conhecimento. E aí, para vocês que estão aprendendo, que vocês nunca fizeram cálculo de análise vertical e horizontal, eu não acho ruim vocês terem feito um cálculo por um na calculadora, não. Tá? Por quê? Porque com isso você fixa como é que se faz o cálculo, porque essa é uma coisa que é corriqueira quando você vai fazer esse tipo de análise.
não faz só para demonstrações contábeis, você faz isso no dia a dia, na rua, às vezes, quando você vai fazer um cálculozinho, né, você precisa. Então, assim, é uma coisa muito comum a gente fazer esse tipo de cálculo, tá? E não só nas demonstrações financeiras, em outras disciplinas também. Mas, enfim, a gente tem que ensinar também as praticidades, né? E aí eu não quero transformar essa praticidade num comodismo para vocês. Tipo assim, não precisa aprender. Né? Tudo bem, beleza. Você não vai aprender, mas no dia que você precisar de fazer uma prova, por exemplo, uma vaga de trabalho, que tiver só você, uma folha de papel em branco e um lápis. Você não vai ter o aprender Excel, certo? E aí, se você não lembra como é que faz uma análise vertical e horizontal, não resolve o seu problema. Enfim. Eu penso Professor, sempre assim. O senhor pode explicar de novo? O cálculo que foi feito? É. Sim, claro. Sim. A Mariana está falando aqui, ó, que ela fez no papel e nunca mais vai esquecer. Isso aí. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos aqui de novo para a formulazinha que foi feita. O que eu fiz aqui, né? Vou fazer aqui, né? Vou fazer aqui, ó, no ano 2012. Vou repetir aqui. Vou apagar a célula da horizontal. Vou apagar aqui. Vou fazer aqui, ó, vertical do ano 2012, certo? Caixas e bancos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, vou botar um igual. Qualquer fórmula no Excel sempre começa por igual, pessoal. Todas as fórmulas que você vai fazer em planilha Excel, você sempre começa com uma igualdade, tá? Uma igualdade. Você quer descobrir alguma coisa. Então, primeiro você vem com a igualdade para depois colocar o que você quer descobrir, certo? Então, o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos dividir o valor total de caixas e bancos, que é esse valor aqui. Então, quando eu coloco igual e clico em cima do valor da célula, ela já puxa para mim o valor para onde eu quero calcular, certo? Então, já pulou aqui. Igual é 6, ó. É isso? Coluna e linha. Coluna é, linha 6. Então, igual a 6. E o que eu quero fazer com esse valor de caixas e bancos? Eu quero dividir pelo total do ativo aqui, ó, que é esse valor aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma barra, que o Excel indica divisão, ok? E vou lá em cima da célula que eu quero dividir e clico em cima dela, que é o total do ativo em 2012, beleza? Quando eu cliquei, ó, já apareceu aqui, ó, a célula do total do ativo. Como eu sempre vou pegar esses valores aqui, todos eles, e sempre dividir pelo total, esse total ele é fixo na nossa fórmula, para fixar, eu vou colocar um cifrão na frente da coluna, que no caso a coluna é. Estava errado aqui. Vou botar um cifrão, vou tirar aqui de 44, botar um cifrão aqui, e botar aqui também na frente da linha, que é a linha 23 aqui, certo? Do total. Vou fazer a mesma coisa. Com isso, ele sempre vai entender o quê? Se eu pegar essa fórmula e passar para outras células, essa linha e essa coluna, ela não vai se movimentar. Ela tem que ficar aí parada, certo? Ela sempre vai ser o mesmo valor. É isso que eu estou informando. Se der um Enter, aparecer aqui, ó, 0,66%. Por que ele já está por cento? Porque eu cliquei em cima da célula e cliquei aqui em cima do porcento. Já está aqui, tá vendo? Porcentagem. Já está no formato porcentagem, a minha coluna aqui. Beleza? E aí, para passar para as demais, aqui, ó, já está aqui, porque eu já tinha passado antes, mas se não tivesse, o que você teria que fazer? Botar aqui na pontinha da célula, no canto inferior direito, até aparecer uma cruzinha aí, ó. Tá vendo? Apareceu essa cruzinha, ó. Essa aqui, ó. Aí vai clicar com o botão direito do mouse e puxar, arrastar para todas as outras células que você quer calcular, que é até aqui, ó, no final do total do ativo.
Com isso, ela já puxa a fórmula para essas células e já calcula automaticamente, ó, esse cálculo aqui, tá? Se alguém tiver com dúvida, ó, posso até apagar aqui, ó. Apaguei, vou puxar de novo, ó. Tá vendo? Aí vai calcular automático. Beleza? Professor, não tá beleza, não. Repete novamente, é porque Oi? eu tô pelo celular. Eu tô pelo celular e tá muito pequeno, não consegui entender. Repete novamente. Então, vou repetir mais uma vez aqui, mas caso você não consiga ver, depois você pega a aula gravada e assiste, tá? Porque realmente, às vezes, pelo celular, né? Vou tentar aumentar um pouquinho aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui só fazendo esse mesmo cálculo, né? Deixa eu ver se aumenta um pouco aqui. Juliana, eu também tô por celular. Você vira o seu celular no modo paisagem, que fica bem grandão. É, o meu tá assim também, mas tá pequeno. Ó, vou aumentar o máximo que eu puder aqui. Melhorou aí? Tá melhor agora, professor. Aqui, ó. Então, vou refazer o cálculo aqui, ó. Tá? Igual a célula que eu quero da fórmula, que é o valor do item, que no caso aqui é caixas e bancos. Então, clico em cima da célula, ele já puxa para a minha célula, dividido pelo total do ativo. Esse valor aqui que está aqui, ó. Esse aqui, da linha 23. Certo? Aí ele já puxou lá, ó, é 23. Para fixar o valor do total do ativo, colocamos lá um cifrão na frente do E na frente do 23. Aí, quando eu puxar essa fórmula para as demais células, esse valor vai se manter fixo. Ele não vai se alterar. Porque todos os valores aqui são divididos pelo total. Então, esse total não se altera. Certo? Uma vez calculado aqui, aí, digamos que aqui, ó, não tivesse nenhum valor aqui, né? Vamos pagar aqui, ó. Era só pegar aqui no cantinho aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse e arrastar para as demais células que ainda não foram calculadas, ó. Aí já faz o cálculo automático. O que ele fez aqui? Ele movimentou para a célula de baixo, ó, o E7, que é o valor aqui dessa conta que nós temos aqui, ó, aplicações financeiras, certo? E dividiu pelo total do ativo, que ficou fixado lá, ó. Cifrão é cifrão 23. Essa célula não se movimenta, tá? Não se movimenta, porque o total é sempre o mesmo para todos. Nesse momento aqui, que é o cálculo da análise vertical do ativo. Ok? Tá claro isso? Sim, professor, agora deu para entender. Obrigada. Aí é o seguinte, caso vocês ficou com dúvida ainda, depois vocês vão lá, uma hora que vocês estiverem tranquilos, né? Pega um computadorzinho, que dá para ver melhor, assiste a aula está gravada. Assiste a aula, até tirar a dúvida. Bem, então, galera, para fazer o cálculo da análise vertical, né, utilizando a fórmula foi a mesma. Essa fórmula aqui, ó. Pegando o valor de uma conta, né, ou do grupo de contas, dividindo pelo total se for ativo, ou se for passivo, total do passivo, e multiplicado por 100 passar a percentual. Foi isso que nós fizemos. Beleza? Muito bem. E aí a gente já está aqui com os valores aqui, ó, calculados de análise vertical para 2011 e para 2012. Para fazer a análise horizontal, certo? Aí que a gente tem que fazer. Eu não consigo fazer análise horizontal se eu não tiver valor de 2 períodos diferentes. Aqui eu tenho 2011 e tenho 2012, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o mesmo utilizando aqui agora a fórmula da análise horizontal. O que é a análise horizontal? É pegar o valor que eu tenho, que é mais atual. Qual o valor que nós temos aqui que é mais atual? É 2012, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar igual o valor aqui, ó, o valor absoluto de 2012 da conta, é isso? Dividido pelo valor de 2011, esse valor aqui.
certo? Então, ficou E6 dividido por B6. Aqui eu posso colocar aqui, ó, parênteses aqui, para separar esses dois valores, porque eu vou colocar aqui depois menos 1, a fórmula análise horizontal. Tem que pegar aqui, ó. O valor atual do item, não é isso? Do ano mais recente que você tem, não necessariamente o ano que nós estamos, o mais atual que você tiver, para fazer o cálculo, dividido pelo item do ano anterior. Aqui pode ser ano e pode ser um período também diferente de ano, tá, gente? Como já expliquei na aula anterior. O ano aqui, mas poderia ser do período anterior, poderia ser dos últimos 6 meses lá, enfim. Ok? Do item anterior, menos 1. Vezes 100 para passar para a base percentual. Certo? Então, se nós fizermos isso aqui, ó, aparecer já o valor percentual. Ah, professor, na forma você não colocou o menos 100, ó, a forma está aqui em cima, tá vendo? Não está o menos 100. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, que aqui já está o quê? Ele já está configurado a porcentagem. Ó. Todas essas colunas aqui já foi colocado para puxar diretamente para a porcentagem. Então, no Excel, quando eu coloco aqui que essa coluna aqui é para fazer o cálculo da porcentagem, o próprio Excel já faz a multiplicação por 100. Você não precisa fazer aqui na fórmulazinha. Tá? Então, basicamente, eu estou ganhando um tempo aqui. E aí, a mesma coisa, né? Puxar isso aqui para as demais colunas que você tem aí, as demais células que você precisa calcular, certo? Então, pegando aqui, ó, e passando para baixo, você vai chegar aos valores da célula de baixo. Então, se nós tivéssemos aqui, sem nenhum valor aqui, sem nenhum valor aqui, é só pegar no canto inferior direito, ficar com o botão direito do mouse e arrastar para baixo. Já calculou aqui também as variações das demais células. Eu puxei, obviamente, até a última informação que nós tínhamos aqui, certo? Que era a última conta do balanço patrimonial aqui de 2012. Beleza? Do ativo nesse caso, né, gente? Que a gente está falando aqui de ativos 2011 e 2012, certo? E aí nós temos todas as variações, ó. Variação negativa, ela vem com sinal negativo na frente, ó, menos 24,11. Está falando aqui por quê para a gente? Que em 2011, o valor dessa conta era 34.665, certo? Em 2012, esse valor caiu para 26.309. Então, ele sofreu uma variação negativa. Por quê? Porque ele diminuiu. O saldo que eu tinha nos caixas no banco da empresa, que era de 34 mil em 2011, em 31 de dezembro, passou para 26.309 em 2012, em 31 de dezembro. E aí a variação aqui foi uma variação de menos 24,11%. Beleza? Professor, eu Oi. tenho uma dúvida. Quando a gente faz A a V, né? Vou falar assim. Lá no final, quando tem o total do ativo, eu somei e deu 100% igual o seu. Mas quando é na horizontal, não dá o 100%. Na Por horizontal quê? não é. Porque não é o mesmo. Você não está fazendo a análise horizontal, você não está fazendo em relação ao total do ativo nem ao total do passivo. Então não Ah, tem então eu como não dar preciso 100%. colocar. Então eu nunca vou precisar colocar. Não, não precisa. Na Ah, não. análise horizontal, ele não tem essa questão de bater com 100% no final. A Ah, análise tá. horizontal é conta com a mesma conta. Não é conta com o total do grupo. É a conta com ela mesma. Então, não tem nenhuma relação de 100% em relação, na questão do valor total do ativo, do passivo. Não vai ter essa situação. Ah, não, tá bom, entendi. Tá bom? Só um momentinho aqui, pessoal, rapidinho. Um minutinho, tá?
Bora lá. Bem, então, paramos aqui, ó, né, fizemos análise horizontal aqui e fizemos análise vertical dos 2 anos, né? Lembrando que, por que não foi feita a análise horizontal de 2011, pessoal? Por que não foi feito? Porque nós não temos um período anterior a 2011 para comparar. Eu só consigo fazer análise horizontal comparando um período que eu tenho com um período anterior, certo? O período que eu tenho aqui é 2012 em relação a 2011, e se vocês, aqueles que quiseram fazer, né, também 2013 em relação a 2012, certo? Então, sempre comparando um período em relação ao período anterior, não é isso? Então, beleza, mas vamos ficar aqui nesse campo aqui por enquanto, Professor. Né? Oi. Me fala aí a fórmula do período horizontal? Do negócio Fórmula horizontal? de análise horizontal? É. Tá aqui, ó. Porque eu fiz errado, meu, deu tudo menos 99, menos alguma coisa. Eu acho que eu inverti os valores. É o valor do item atual dividido pelo item. Então, tipo, o atual é... Volta lá, professor, no exercício. Por favor. Então, o atual aí seria esse 2012 menos 2011, né? Ou dividido para 2011. Aí fiz ao contrário. Por isso que deu tudo errado. A horizontal deu tudo menos 99, 98. Então, você errou o cálculo aí. Então, é 34.665 dividido por 26.300. Não. É dividido Contrário. O atual, 26.309 dividido pelo anterior, que é 34. É 2012, que é o ano mais atual, o ano mais recente, comparado ou dividido pelo ano anterior, que é 2011. Tá. Fechou então, valeu. Ok? Muito bem. Uma vez feito, né, os cálculos, vou dar uma diminuída aqui para poder olhar aqui com mais clareza aqui no balanço, né? Nós temos o balanço patrimonial agora com todos os percentuais. Então, o que a gente faz? A gente faz agora a análise, certo? Verifica, ó, vamos verificar aqui. No Caixa Banco aqui 2011, a vertical, né? Vamos olhar aqui. Nós temos 1,27 o Caixa Banco, 4,73 aplicações, 6% aqui o total do financeiro, que é Caixa, Bancos e aplicações, né? Então, esses dois aqui dá os 6%. Duplicados a receber, 38%, estoques, 27%, subtotal operacional aqui, total do ativo circulante, ok? O realizava a longo prazo não tinha nada aqui, o ativo permanente investimentos, 2,65, mobilizado 25,44, né, diferido não tinha nada, e um total de ativo permanente aqui de 28%, ok. Então, esses são os percentuais que nós temos, né? Se nós observarmos aqui o de 2012, o que acontece aqui? Vamos ver aqui, ó. Caixa e banco, né? Era 1,27, passou para 0,66%. Aplicações financeiras, né? Aplicações financeiras, nós temos aí, ó, 4,73, aqui, ó, em 2011, em 2012 baixou para 2,03. Beleza. Duplicatas, tinha aqui 38,36%, baixou para 28,18%. O que a gente pode auferir aqui, por exemplo, em relação a duplicatas a receber, né? O que aconteceu aqui? Houve uma diminuição aqui na forma de recebimento dessas duplicatas, né? E aí podem ter várias causas aqui que nós podemos ter, certo? A empresa pode ter diminuído a política de vendas a prazo, pode ter havido aí uma queda nas vendas, e aí, obviamente, as vendas a prazo também caíram, e pode até mesmo a empresa ter feito desconto de duplicatas no banco, por problemas financeiros, certo? Então, a gente sempre tem que analisar
o contexto da situação, buscando as causas disso, certo? Então, geralmente, quando a gente começa a fazer uma análise vertical, por exemplo, ou horizontal, a gente identifica possíveis desvios. Você não pode simplesmente apontar aqui qual seria o desvio sem antes verificar realmente se a causa daquele desvio é o que você entende que possa ter acontecido. Aqui o que nós não podemos ficar é no campo da suposição, né? Eu acho que caiu, né, a duplicata a receber era 38, diminuiu para 28, né? Diminuiu aí um valor aí de 30... não, desculpa, eu olhei aqui, eu olhei errado aqui, né, gente? 1045 e aumentou, na verdade. Ela teve um aumento. Mas, percentualmente, ela diminuiu em relação ao total do ativo, não é isso? Eu estava olhando o valor errado aqui. Na verdade, nós tivemos um aumento aqui da duplicatas em 2012, mas ela teve uma queda percentual, certo? Essa questão de aumento percentual e diminuição ou aumento no valor absoluto, às vezes também nós temos que fazer uma separação disso, certo? Porque o valor absoluto não necessariamente ele indica algo bom para a empresa. Então, tudo isso tem que ser verificado, como eu estava explicando para vocês, a questão da causa, né? O que é que causou isso aí? Se isso é bom ou ruim, vai depender dos parâmetros ou dos critérios que são colocados como sendo os critérios ideais, certo? E aí vai uma questão de política da empresa, muitas vezes, e, obviamente, também uma questão de analisar todo o processo que você tem em mãos, né? Não somente a questão do aumento ou diminuição nas vendas a prazo, mas também se houve aí uma diminuição no total das vendas, né? Se o país está passando por uma recessão, enfim, tudo isso tem que ser analisado, tá certo? Aqui, ó, nos estoques, praticamente não houve diferença, né? Nós tivemos aqui pouca diferença em relação ao percentual da análise vertical. Já na análise horizontal, houve o quê? Houve um crescimento aqui de quase 40%. O que pode indicar isso aqui para a gente, em termos de análise, né? Bom, se nós não tivemos uma queda, um aumento, no caso, nem uma queda, em relação ao percentual vertical, e horizontalmente houve um crescimento de 40%, isso quer dizer que provavelmente existe uma tendência de todas as contas estarem acompanhando o crescimento global da empresa, certo? Então, você não teve variações, verticalmente falando, porque a análise vertical, ela é a parte, na questão do todo ali do grupo, mas houve um aumento quando você pega um valor do ano anterior e compara com o ano atual, certo? Então, isso pode ser também proveniente aqui de uma queda nas vendas da empresa, né, devido a diversas situações que ocorreram, enfim. Tem que ser analisado o contexto como um todo. Então, essas informações que nós temos aqui no balanço, elas são o quê? São indicativos que nós temos para buscar outras análises mais aprofundadas que nos dê o quê? A relação da causa efetiva de aumentos ou quedas nesse balanço, nesse demonstrativo que nós estamos analisando. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que vocês não podem fazer um apontamento, né, conclusivo quando se trata somente de análise de demonstrações fria e crua, como é o caso aqui do balanço patrimonial. Nós precisamos de outras informações que estão agregadas aqui e que precisam ser analisadas, né? E essas informações, a empresa sempre tem isso em mão, né? No caso. Você está dentro da empresa, você está analisando lá o balanço patrimonial da empresa, ou você não está na empresa, mas a empresa forneceu para você todas as informações, inclusive o panorama geral de mercado, os crescimentos que ocorreram de vendas, né, DRE, e aí, com base em todas essas informações conjunturais, é que você consegue fazer um relatório, dizer se isso está sendo bom, se está sendo ruim, ou avaliar se está sendo bom ou ruim para a empresa, enfim. E aí, galera, a gente vai fazendo esses apontamentos sempre no intuito de estar buscando a causa posterior, tá? Então, aqui, nós tivemos aqui investimentos,
Em 2011 aqui, ó, era 2,65, é isso? Verticalmente. E aqui em 2012, 3,93, né? Houve um pequeno crescimento aqui, verticalmente falando. De um ano para outro, houve um crescimento de quase 120% nos investimentos. Então, o que dá a impressão aqui? Que a empresa, na verdade, ela fez novos investimentos aqui em infraestrutura, que permitiu a ela, o objetivo aqui é sempre ter ganhos, né? Que esses valores continuassem, verticalmente falando, dentro de um patamar normal, certo? Mas que houve um crescimento, sim, ou provavelmente essa empresa expandiu as suas atividades aí, abriu uma nova loja, comprou mais máquinas, contratou mais pessoas, e aí esse 120% provavelmente é proveniente disso. Professor, mas é isso? Não sei, a gente precisa realmente verificar isso lá dentro demais informações gerenciais que são fornecidas pela empresa, para realmente checar se isso é o apontamento correto a ser feito, tá? Todas essas ponderações, elas dependem de comprovações ainda de outros documentos, de outras informações que a empresa fornece. Beleza? Então, nós temos aqui mobilizado, ó, nós tínhamos 25,44% aqui, passou para quase 40%. Então, o que a empresa fez aqui? Ela, com certeza, ela comprou máquinas, equipamentos, né? Porque mobilizado são máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, não é isso? E aí, tudo isso está sugerindo para a gente o quê? Olha, essa empresa provavelmente, ela fez novos investimentos, ela abriu uma filial nova, enfim. E isso acaba justificando esse aumento aqui, ó, nós temos aqui investimentos de 116% a mais de um ano para outro, mobilizado aumentou quase 120% de um ano para outro, não é isso? Então, é assim que vai se fazendo essa análise vertical e horizontal. O analista, ele vai pontuando isso, vai anotando isso, e aí, posteriormente, ele vai junto à empresa, aos gestores, né, à governança corporativa, e vai verificar, olha, esse crescimento aqui no investimentos, quais foram mobilizados? Nós compramos imobilizado, abrimos uma nova loja, e aí eles vão confirmar que esse crescimento é ou não proveniente do que você imaginou que fosse. Aqui, geralmente, vocês têm os apontamentos, certo? E, geralmente, esses apontamentos acabam sendo realmente confirmados, geralmente. Não necessariamente isso vai acontecer, tá certo? Ok, gente? Então, não dá simplesmente para fazer um relatório só pegando os percentuais aqui e falando, não, a empresa aqui teve uma diminuição aqui no caixa banco, então ela está vendendo pouco. Não tem como a gente fazer essa avaliação dessa forma, tá? Precisa realmente de buscar informações um pouco mais aprofundadas para poder tirar qualquer tipo de interpretação aqui que reflita algo dentro de uma realidade. Está claro isso para vocês? Professor, só uma dúvida aqui, em relação ao trabalho, né, que a gente vai fazer essa análise aí que o senhor está falando, né, que referente ao ano que cresceu, que diminuiu, não é? Seria isso, né? O trabalho era para vocês fazerem os cálculos, exatamente. Não, eu estou falando do próximo semestre, da A2, que o senhor disse que a gente vai fazer essa análise, não é? Você está falando do trabalho de conclusão da disciplina? Isso, o TCU-C. Seria mais ou menos isso que o senhor está comparando, o que o senhor está falando, aí a gente vai descrever isso, seria essa a ideia? Não, na verdade, assim, o que vocês vão calcular no TCU-C é o nosso próximo assunto. Ah, tá, entendi. Tá? Lá no trabalho de conclusão, eu não vou pedir para vocês fazerem análise vertical, acho que não pedi. São outros indicadores. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o seguinte, é o início de todo o processo. O que eu falei para vocês? Que a análise vertical horizontal, ela é o beabá, é como se você estivesse aprendendo tabuada. Então, primeiro, antes de fazer qualquer outra análise, eu tenho que, pelo menos, saber fazer análise vertical horizontal. Então, eu estou dando um embasamento para vocês, primeiro, né? E, obviamente, que para fazer análise horizontal e vertical, é necessário também que vocês tivessem um conhecimento lá do balanço patrimonial, por isso que nós tivemos aí algumas aulas onde eu passei explicando
o que era ativo, o que era passivo, o que era o patrimônio líquido, não é isso? Para poder você conseguir fazer as análises que são necessárias. No caso do trabalho de conclusão, ainda falaremos, né, e ainda vocês me farão os exercícios, as atividades, do que vai ser abordado nesse trabalho. Não é ainda a análise vertical e horizontal, ainda que ela faça parte desse processo também, como eu falei. Tá bom? Primeiro vamos aprender a contar, a subtrair, a somar, para depois multiplicar e dividir, né? A gente tem que ir por partes, não dá para já ir adiantando lá para frente, sendo que vocês não tiveram ainda uma base de conhecimento. Tá claro isso para vocês? Entendi. Professor, então se você pede nessa tabela aí, nessa tabela que você passou, se você pede para a gente fazer uma ADRE, né? Eu só vou colocar no valor em branco, na tabelinha que está em branco, a diferença da porcentagem, o crescimento. Você está falando da análise horizontal? Não, do DRE. Por exemplo, se você passar um exercício para a gente para fazer as 3 análises, né? A horizontal, a vertical e o DRE. Nessa parte da tabela que fica o DRE, eu só vou colocar a diferença da porcentagem? Não, olha só. A DRE, você não vai fazer análise horizontal e vertical e a DRE. A DRE é uma demonstração que você faz análise horizontal e vertical, assim como balanço. O que eu falei para vocês é o seguinte: primeiro vamos fazer do balanço patrimonial, porque eu não expliquei o que é uma DRE para vocês ainda. Então, eu não queria que vocês fizessem o cálculo da DRE antes que eu explicasse o que é uma DRE. Certo? Tá. Entendeu? Agora, eu vou explicar para vocês o que é uma demonstração de resultados, para vocês entenderem o que é a demonstração de resultado, para depois vocês fazerem análise vertical e horizontal na demonstração de resultados, e aí sim a gente vai fazer a correção e fazer essas ponderações. Tá bom. Professor, volta no slide aí para mim, que eu estou confundindo aqui, eu já tentei fazer de todo jeito. Aquele 0,66, ele surge de qual cálculo? Esse aqui é o cálculo da análise vertical, dividindo caixa e bancos 2012 pelo total do ativo 2012, certo? Multiplicando por 100. Só isso. Entendi. Então, beleza. Beleza? Beleza, tranquilo. Professor, deixa eu te perguntar, hoje existe sistema que faz esse tipo de cálculo desse balanço ou não? É tudo manual hoje ainda? Não. Se você tiver um sistema em qualquer empresa, ele já vai dar esse valor, esse cálculo para vocês, né? Isso aí o sistema ele serve justamente para isso, para você não ter que ficar fazendo cálculos, certo? Assim como nós temos sistemas contábeis, para fazer a contabilidade financeira, nós temos sistemas contábeis que também fazem o cálculo gerencial para vocês. Então, o próprio sistema já fornece os indicadores, né? E, às vezes, até ele já fornece alguns indicativos de análise para a pessoa ganhar tempo. Mas a gente tem que aprender de todo jeito, né, professor? Tá claro aí? Entendeu, Juliana? Sim, entendi. Assim, eu só perguntei para saber mesmo, porque hoje na empresa que eu trabalho, a gente não trabalha com sistema 100% e muitas coisas a gente utiliza o Excel, entendeu? Vai depender do sistema, né? Exatamente. E eles não querem implementar novo sistema, então a gente rala pra caramba para poder fazer tudo no Excel. Entendi. Tem sistemas que são mais completos, aí vai do que a empresa comprou, né, do software que a empresa compra, e o que ele oferece em termos de funcionalidades, né, benefícios. Mas, enfim, isso aqui é uma coisa muito simples, né, para se fazer. Qualquer sistema básico consegue fazer isso aí com tranquilidade. Mas também não é tão difícil de fazer no Excel aqui, como eu falei para vocês. Isso aqui no Excel você faz 10 minutos, né? Menos até, às vezes. Você vai botar a fórmula uma vez ali, puxar,
Da vertical, bota de novo ali na outra coluna ali do outro ano, puxa de novo, depois da horizontal, pronto, acabou. Então, são 3 fórmulas que se faz, e o restante é só puxando a fórmula para as demais células. Muito rápido, né? Muito simples, não tem muita dificuldade. Então, galera, é o seguinte, vamos aqui dar prosseguimento. É óbvio que essas explicações que eu estou dando aqui para vocês, você vai sair daqui sabendo fazer a análise. Não. Tudo isso aqui é o início de um processo, tá? A gente vai, à medida que a gente vai avançando, vai fazendo algumas atividades, né? Já fazer uns estudos de caso, e aí, quando vocês começarem a fazer a interpretação, o relatório interpretativo, que vocês têm todas essas informações, é que vocês começam realmente a lapidar esse processo, né, de conseguir entender, por exemplo, essas junções de informações que nós temos, certo? Por que aconteceu lá do passivo ter aumentado demais ou diminuído demais? Isso vai depender realmente de outras informações complementares, tá? A mesma coisa para o ativo também, ou para o PL, certo? Então, assim, não queiram, assim, achar, não, professor, não estou entendendo. Não, você está entendendo. O que você não precisa agora é entender tudo, porque você não tem condições mesmo, é uma questão de processo que vai acontecendo aos poucos. Então, sem querer se cobrar por uma coisa que ainda não é o momento de estar, né, se autoavaliando, tá bom? É isso que eu estou querendo falar para vocês. Vamos aqui para o slide de hoje, que é sobre a DRE, tá? Então, vamos falar aqui sobre a DRE, e aí, posteriormente a esse slide, vocês vão fazer a segunda parte da atividade, que é calcular os indicadores da DRE que eu tinha passado para vocês, tá bom? Bem, então, o que é a DRE? Como o próprio nome diz, né, a demonstração do resultado do exercício, não é isso? Então, as empresas, elas são obrigadas a levantar essas demonstrações do resultado do exercício para efeito de tributação. O fisco, ele exige que as empresas façam essa demonstração por períodos que são necessários, dependendo do regime tributário que ela está enquadrada, certo? E ela evidencia de forma sintetizada a formação da situação líquida da empresa no final do exercício, ou seja, realiza o confronto das receitas e despesas decorrentes das operações realizadas, e qual foi o lucro ou prejuízo da empresa no período. Então, para que serve a demonstração de resultados? É justamente para evidenciar o que é que a empresa teve de receitas, né, nesse período, o que ela teve de despesas, né, de gastos nesse período, comparar essas receitas desse período com os gastos desse período, e, de acordo com a diferença, né, se a diferença ali for um valor positivo, significa que as receitas superaram as despesas. E esse valor positivo, ele equivale ao lucro. E o lucro, nós sabemos que ele precisa ser o quê? Tributado, né? É a parcela que é paga lá para o governo de tributo, e a outra parcela que sobra é da empresa, não é isso? Então, esse é o processo que nós temos da DRE. Esse relatório é apresentado em uma coluna de forma vertical, tendo como base o valor da receita bruta gerada pela empresa. Então, a gente parte das receitas que são geradas, né, receita bruta lá, o que ela vendeu de produtos, serviços, o que ela gerou de receita ao todo lá, receitas financeiras ou não financeiras, não interessa, deduzindo as despesas incorridas e necessárias ao final desse relatório, surgirá a formação do resultado líquido em determinado período, podendo gerar o lucro ou prejuízo. Cabe salientar que, de acordo com o artigo 187, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, essa demonstração contábil deverá ser apurada pelo regime de competência. Então, pessoal, é o seguinte, a DRE, assim como a contabilização nas empresas, elas precisam seguir o regime da competência, certo? Aí teve, na aula passada, um exemplo que eu dei, né? Falei, pessoal, esse exemplo aqui, ele está pela norma geral, que é o quê? O princípio da competência. Então, o regime de caixa, ele só cabe para alguns
alguns tipos de regimes tributários, que no caso aqui é o simples e o lucro presumido. Então, as empresas que adotam esses regimes, elas podem optar em serem tributadas pelo regime de caixa. Ser tributado pelo regime de caixa não tem nada a ver com a norma contábil. Isso é a norma fiscal, é a norma tributária, é a norma do governo, tá? A norma da contabilidade é que a empresa tem que ser o quê? Contabilizada pelo regime da competência. Então, o que significa isso? Se essas empresas que estão nessas situações de exceção, né, que são exceções, elas quiserem ser tributadas pelo regime de caixa, elas vão ter que preparar a DRE delas pelo regime de competência, porque elas são obrigadas a fazer isso, e, posteriormente, ajustarem essa DRE ao regime de caixa para efeito único e exclusivo da tributação. Nada mais do que isso. Então, não pode nem fazer a contabilização dela, dessas receitas e despesas, pelo regime de caixa no sistema contábil dela. Tá? Ela tem que simplesmente adequar essas informações para recolher os tributos. Nada mais além do que isso. Está claro isso para vocês? Tá, professor. Assim. Então, para todos os efeitos, as normas brasileiras de contabilidade elegem o regime da competência como único parâmetro válido para a contabilização. Não confundir contabilização com exigência do fisco, da receita, ou exigência não, né? Vou dizer exigência, com situações possíveis de tributação. Tá? A receita, ela permite que alguns tipos de regimes, de empresas que adotam determinados regimes, possam, se quiserem, fazer a tributação pelo regime de caixa. Ela não permite, a contabilidade, na verdade, o Conselho Federal de Contabilidade não permite que as empresas contabilizem suas receitas e despesas pelo caixa, não, tá? São coisas distintas. Normas de contabilidade é uma coisa, é outra legislação, normas de tributação é outra situação. Então, não confundir essas duas coisas. A demonstração do resultado é a apresentação de forma organizada e conclusiva do resultado das atividades da pessoa jurídica obtidos durante o exercício social, né? Acabei de falar sobre isso lá, tendo como maior objetivo demonstrar a formação da situação líquida no final do exercício, trazendo as seguintes informações: todas as receitas, despesas, ganhos e perdas do exercício, independentemente dos seus pagamentos ou recebimentos, já que esse relatório é apurado através do regime de competência. Se a legislação fiscal permite que determinadas operações sejam tributadas pelo regime de caixa, que eu estou só ratificando o que eu já expliquei anteriormente. Isso não significa que a contabilidade deva obrigatoriamente seguir os seus ditames. Existem livros fiscais, como, por exemplo, o livro de apuração do lucro real, LALUR, que permitem ajustes necessários e controles de tal tributação, à margem da contabilidade, certo? Então, nós temos aí elementos que permitem às empresas fazerem seus ajustes necessários aos aspectos fiscais tributários, e isso é independente, é a parte da norma contábil. No caso aí, as empresas que possam optar como tributação e utilizar o regime de caixa são, como eu já falei, as optantes pelo Simples Nacional ou lucro presumido. Somente para efeito de tributação poderão optar pelo regime de caixa. Gente, então olha só, ela não está optando pelo regime de caixa para contabilizar seus atos e fatos. Ela está optando pelo regime de caixa para fazer a sua tributação. Beleza? São duas coisas distintas. O que é o regime de competência? Sob o método da competência, os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos ou pagos. Então, aqui, gente, a gente está entrando na questão da norma contábil, tá? O regime da competência é o seguinte: eu considero uma receita de um período no momento que essa receita tem o seu fato gerador. Isso independe de eu ter ou não recebido por esse serviço prestado, por esse produto vendido. Isso não vai influenciar na contabilização dessa receita, certo?
Se eu faço uma venda hoje e vou receber daqui a 6 meses, essa venda que eu fiz hoje, eu entreguei a mercadoria para o cliente e ele me entregou a contrapartida de obrigação, que pode ser uma nota promissória, por exemplo, certo? Pronto, a venda foi efetuada. Ah, mas ele vai pagar daqui a 6 meses. Não interessa. A venda já foi efetuada, certo? No momento em que há a entrega do produto para o cliente deixou a contrapartida de pagamento desse produto, independentemente que essa contrapartida venha a ser recebida futuramente. Nesse momento, a empresa é obrigada a fazer o registro da receita referente àquele período da entrega do produto ou serviço. Ok, gente? Então, a competência é justamente isso, tá bom? Professor? Pode falar. E quando acontece o seguinte, eu tenho um boleto, um exemplo, eu tenho um boleto que eu tenho uma nota fiscal que foi emitida em fevereiro, porém o boleto só foi pago em março. Como é que eu faço? Essa nota fiscal, juntamente com esse boleto, ele é da competência de fevereiro, por mais que ele foi pago em março, ou ele já é da competência de março? Nós estamos falando do regime da competência, estamos falando do regime de competência. Isso. Nesse caso, ele é de fevereiro. Por mais que o boleto foi pago em março, ele é de fevereiro, é isso? Não interessa, você vai pagar em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não vai influenciar na contabilização. Entendeu? Não, beleza, entendi. Bem, as demonstrações financeiras preparadas sobre o método da competência informam aos usuários não somente a respeito das transações passadas, que envolvem pagamentos e recebimento de dinheiro, mas também das obrigações a serem pagas no futuro e dos recursos que representam dinheiro a ser recebido no futuro, certo? Então, nós estamos falando de utilizar um demonstrativo onde nós registramos gastos ou receitas, certo? Independentemente das suas respectivas entradas ou saídas de recursos, né? Saída de recurso para gasto ou entrada de recurso para receitas, certo? Independentemente disso, a gente já registra ali. Então, naquele momento, já se sabe que, além dos valores que foram efetivamente recebidos ou pagos, né, recebidos por receita ou pagos por despesas, também temos ali dentro daqueles valores que estão representados nessa demonstração, valores que ainda vão ser recebidos no futuro, no caso de receitas, vendas a prazo, por exemplo, né, e valores de despesas, né, que ainda também não foram pagas e que vão ser pagas no futuro, certo? Então, o regime de competência e o demonstrativo do resultado, ele traz essa característica à luz, né, da informação contábil. Em relação ao reconhecimento das receitas, nós temos que as receitas consideram-se realizadas nas transações com terceiros quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela aquisição de bens pertencentes à entidade ou pela fruição de serviços por ela prestados, certo? Então, olha só, tá claro. Quando é que eu vou reconhecer? Quando é que eu vou contabilizar essa receita? Ela pagou à vista, contabilizo. Vai pagar no futuro, contabilizo também. É isso que está falando aqui, né? Nas transações com terceiros, quando esses efetuarem o pagamento ou assumirem um compromisso firme de efetivá-lo, certo? Ou seja, quando ele vai pagar no futuro. Mesmo assim, eu preciso fazer o quê? O registro dessa receita nesse período em que eu fiz a transação com esse terceiro. As receitas consideram-se realizadas ainda, né, quando da extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem um desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior, certo? Então, veja bem, gente, nós temos o passivo, nós já sabemos que é o quê? São as obrigações que a empresa tem com terceiros ou com sócios, certo? Nós temos o ativo, que são os bens e direitos ali aplicados dentro da empresa. Se a empresa tem uma extinção parcial ou total de um passivo, né, ele deixa de existir, e não houve uma contrapartida concomitante de um valor também que tenha desaparecido no ativo,
significa o quê? Ora, ela teve uma receita. É como se alguém tivesse perdoado para mim uma despesa e eu não precisei pagar por ela, certo? Sumiu a despesa e eu continuo com o mesmo ativo. É isso que está falando aqui. Então, quando isso acontecer, né, pode acontecer, é considerado uma receita, o desaparecimento de um passivo sem o respectivo pagamento. Basicamente falando, é isso. As receitas ainda consideram-se realizadas pela geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros, certo? Então, a empresa também, ela gera lucro, ela gera novos ativos. Não é isso? Para isso que se monta as empresas, para isso que se trabalha, não é isso? Para pegar mercadorias, vender por um preço superior ao que se pagou, né, em termos de custo, e aí esse diferencial de preço é que gera justamente um novo ativo para a empresa. E também no recebimento efetivo de doações ou subvenções, certo? Então, a empresa recebeu uma doação, vai considerar como sendo uma receita para ela, ou mesmo uma subvenção do governo, né, em termos de impostos, também vai gerar o aumento do patrimônio líquido dela e, consequentemente, considera-se também como sendo uma receita. O fato é que as receitas, elas têm a potencialidade de aumentar o quê? O patrimônio líquido das empresas, certo? Elas geram riquezas para a empresa, novas riquezas para a empresa, além daquelas que ela já tinha. Essa é a característica da receita, né? Ela tem essa potencialidade de gerar essas riquezas. O reconhecimento dos gastos. Consideramos incorridos os gastos quando deixar de existir o correspondente valor do ativo por transferência de sua propriedade para terceiros, ou pela diminuição ou extinção do valor econômico do ativo, certo? Então, houve qualquer tipo de situação nesse sentido, é um gasto para a empresa. É um gasto para a empresa. Ela deixou de ter um ativo, né, porque transferiu a propriedade para terceiro, ela teve um gasto com aquele ativo, e ela transferiu para terceiro, aquilo vai ser contabilizado como um gasto para ela. Ah, professor, mas e se ela tiver vendido esse ativo? Não interessa, né? A venda do ativo também gera um gasto para a empresa. Agora, obviamente que a comparação entre o preço que se vende e o valor do gasto pode gerar o quê? Um possível lucro ou um possível prejuízo na transação. Mas aqui o fato não está sendo tratado em razão de ter lucro ou prejuízo. É o gasto. Então, quando a empresa vai lá e compra uma mercadoria ou produz uma mercadoria, ela gasta para comprar, ela gasta para produzir. E esse gasto ele é contabilizado, independentemente se ele vai gerar lucro ou não. Nós estamos falando apenas da questão do gasto aqui. Está claro isso para vocês? Sim. Sim, professor. Temos ainda a terceira situação, que é pelo surgimento de um passivo sem o correspondente ativo, né, gente? Então, da mesma forma que nós temos lá uma receita, quando um passivo some e não tem um correspondente ativo sumindo, aqui é a mesma coisa. Se aparecer um passivo, aparecer uma obrigação, e não teve a contrapartida, um ativo, ó, então isso é um gasto para a empresa, certo? Isso gerou um gasto para ela. Vamos falar Mas, no caso, o que poderia ser esse passivo, esse surgimento do nada, professor? O que poderia ser o passivo? A empresa assumir, por exemplo, você pega aí, você está trabalhando lá, você é dono da empresa, e aí você contratou o Genildo para trabalhar na sua empresa. Beleza. Ele trabalha durante um ano, né? Quando você vai bater a conta dele, ele leva lá no sindicato, e o sindicato fala, não, essa conta sua aqui não está certa. Vamos entrar na justiça contra a empresa para ela te pagar corretamente. Certo? E aí você está lá, todo feliz da vida, você recebe uma notificação que você tem que ir à justiça porque você foi acionado, né, perante a Justiça do Trabalho para cumprir com a obrigação que o Genildo considera sendo a mais justa para ele. Vai brigar na justiça, né? Tarará, beleza. Quando o juiz bateu o martelo lá e falar assim, não, meu amigo, aqui você tem que pagar aqui pelo menos mais 60 mil para ele, no mínimo. Aí bateu o martelo lá, sentenciou, pague 60 mil lá, para efeito de salários que não foram pagos, horas extras, enfim, uma série de benefícios que ele considerou que você não tinha pago, e o juiz entendeu que ele tinha razão. Não vai gerar um passivo para você, obrigação? Isso vai gerar algum ativo? Não vai. O juiz não vai falar, olha,
pague 60 mil, mas toma aqui 60 mil que eu vou te dar para você pagar para ele. Não vai falar isso. Entendi, professor. Obrigado. Composição da demonstração do resultado. Gente, aí essa parte é a parte mais importante, além do entendimento, né, do que é uma receita, despesa, é entender como é que esse resultado é gerado lá na DRE, certo? Então, dando continuidade ao entendimento, a demonstração do resultado é composta por 2 elementos básicos principais, que demonstrarão o confronto entre as receitas realizadas e os custos e despesas incorridas, ou seja, demonstrará as alterações dos recursos econômicos, receitas e os dispêndios da pessoa jurídica, que é as despesas, né? O que é uma receita? Representa um acréscimo nos benefícios econômicos durante o exercício social, sob a forma de entrada de recursos, ou seja, através do aumento de ativos, bens e direitos, diminuição dos valores do passivo, obrigações, que resultará no incremento do patrimônio líquido. Foi aquilo que eu já tinha falado lá no slide anterior, certo? Despesas representa a diminuição de benefícios econômicos durante o exercício social, sob a forma de saída dos seus recursos, ou seja, podendo ser a redução dos seus ativos ou elevação do passivo, que resultará também em redução do patrimônio líquido, certo? Então, olha só, receitas e despesas, elas têm por características redução do patrimônio líquido da empresa, ou aumento do patrimônio, né? Redução, no caso da despesa, e receita, aumento do patrimônio líquido. Essas duas combinações desses 2 elementos é que geram o quê? O possível lucro ou o possível prejuízo para a empresa. Nesse sentido, a composição desse grupo de despesas se segmenta nas seguintes contas: despesas operacionais, inclusa as despesas de vendas, gerais e administrativas, e despesas financeiras também. Nós temos aí, e outras despesas que possam vir a ocorrer. Beleza, aí vamos falar rapidamente agora o que é cada um dos elementos ali da DRE. Tá? Nós temos o primeiro elemento, gente, que é a primeira informação que a gente coloca na DRE, que é na parte de cima lá da DRE, receita bruta, certo? O que é receita bruta? É composto pela receita total de vendas ou prestação de serviços no exercício social. Ou seja, ela representa o faturamento bruto da empresa, incluindo os tributos sobre as incidentes, exceto o IPI ou qualquer outro tributo, onde o vendedor seja um mero depositário do tributo, certo? Quem já fez aí contabilidade tributária comigo, sabe do que nós estamos falando, daqueles impostos que são impostos o quê? Recuperáveis pela empresa, porque essa empresa, ainda que ela seja o fiel depositário desse imposto, ela não é ela que vai cumprir com o pagamento, ela não vai arcar com o pagamento desse imposto. Ela apenas repassa o pagamento do imposto ao governo como forma de antecipação e, posteriormente, quando ela vende para o cliente, ela cobra do cliente que ela pagou já para o governo de forma antecipada. Então, nós não temos aí como considerar que esses impostos que são recuperáveis podem ser incluídos aí como possíveis componentes da receita bruta, obviamente. Tipos de receita, né? Nós temos aí, toda venda gera uma receita, isso é fato. Então, nós temos aí receita operacional bruta, que é você pegar a quantidade de produtos ou serviços que você vende e multiplicar pelo preço de venda. Então, esse é o primeiro elemento de receita que entra na empresa, né? É no momento que você faz a venda do seu produto ou serviço, certo? E é a principal. Por isso que ela é considerada uma receita operacional. Nós estamos falando de uma empresa que tem por objetivo gerar lucro, é isso? E ela opera na busca desse lucro. Essa receita é uma receita operacional porque ela está vinculada ao objeto de comércio que essa empresa se propôs a fazer, né? Então, se eu sou uma empresa que eu vendo camisetas, então a venda da camiseta para mim é uma receita operacional. Eu me propus a vender a camiseta. Esse é o meu objeto de comércio. Essa é a minha receita operacional, porque isso é a operação da empresa dentro daquele processo que existe de denominação do objeto social dessa empresa, certo? Mas nós temos outras receitas aí que também podem ser consideradas, como, por exemplo, receitas financeiras. A empresa vai gerar receita só com o que ela vende? Não. Ela gera resultados, ela gera lucro, e ela pode aplicar, e deve aplicar, né, esse lucro
em aplicações financeiras, por exemplo, certo? Ela pode também ter outras receitas provenientes de financiamento que ela faz do seu próprio produto ou serviço, onde ela cobra lá um percentual de juros do seu cliente, então ela acaba obtendo também uma receita financeira. Então, olha só, essa empresa ela não é uma empresa que dentro da sua denominação social, o objetivo dela é emprestar recursos, né? Ela não é uma empresa de factoring, por exemplo, mas ela também pode obter a receita através dessas situações, ainda que não seja o objeto principal de comércio dela. Temos aí também outras receitas operacionais que podem surgir e outras receitas que não sejam operacionais também. Vamos ver aí alguns exemplos aqui na frente. Veja bem, já falei para vocês, a receita operacional bruta, que nós chamamos de ROB, ou ROB, né? Se a atividade da empresa for comprar e vender móveis, por exemplo, nós temos aí na venda desses móveis a receita operacional bruta dessa empresa. Então, a receita operacional bruta, ela está em cima do objeto de comércio. Então, se a empresa vende eletrodomésticos, né, ela vai obter a sua receita através desse eletrodoméstico, desses móveis, desses utensílios, por aí vai. Nós temos ainda outras receitas, né? Então, as outras receitas, elas não estão vinculadas ao objeto de comércio principal da empresa. Então, a empresa também tem ativos que ela compra e que ela investe para operar, por exemplo. Então, você tem lá, beleza, você tem um escritório de contabilidade, ótimo. Qual é a sua receita operacional? É a venda do seu serviço no seu escritório, serviços contábeis. Ok, aí você compra lá veículos, né, porque você precisa buscar documentos, levar documentos, você precisa transportar clientes, você faz um investimento em ativo imobilizado para dar vazão ao seu negócio. Mas aí chega um determinado momento em que você, de tanto utilizar aquele ativo, você precisa trocá-lo, né? Porque ele já está começando a dar problema, enfim, não está mais atendendo, e aí você resolve trocar o ativo, você resolve trocar o seu carro, lá, o carro que transporta os clientes, que entrega os documentos, por um carro mais novo. Quando você vende esse carro, você também gera uma receita na venda desse carro. Então, olha só, essa receita, ela vai ser contabilizada? Vai. Ela vai entrar no resultado do período que você vendeu? Sim, vai entrar. Só que ela vai entrar na classificação de outras receitas, porque ela não é uma receita operacional. Você não é uma empresa que se propõe a vender veículo usado, certo? O seu objeto de comércio é a prestação de serviços contábeis, ok? Então, esse tipo de receita é classificado em outras receitas, que antigamente nós falávamos e chamávamos, né, de receita não operacional. Esse termo foi extinto já pelas novas denominações aí do Conselho Federal de Contabilidade. Temos aí também, né, o que são outras receitas operacionais. Então, a gente falou que as receitas operacionais são aquelas que estão vinculadas ao objeto de comércio da empresa, mas a empresa também pode ter, por exemplo, prédios que ela adquire e ela aluga, ela pode alugar, né? Então, enfim, você tem lá ao longo do tempo você foi conquistando riqueza e você comprou um prédio para instalar a sua empresa. Esse prédio, ele tem 10 andares, você não precisa de 10 andares, você utiliza só 2 andares para a sua empresa, porque você não tem uma estrutura tão grande assim de clientes, e os outros 8 andares vai ficar lá parado? Não, você vai alugar para outras empresas, né? Então, beleza. Esse valor que entra também com esses recursos, vai colocar aí como outras receitas operacionais. Podemos ter também aqui participações em empresas, né? Você compra lá, começa a participar do capital de outra empresa, e essa empresa gera receita, gera lucro, e repassa esse lucro para quem está investindo nela, obviamente, não é isso? Então, também pode ser considerado e vai ser classificado como outras receitas operacionais, né, compra de ações de outras empresas, rendimento de participações. O que nós podemos ter aí como receita financeira, né? Se a empresa, por exemplo, comprou mercadorias a prazo, certo? Ou melhor, vendeu, né? No caso aqui, não, aqui no caso ela comprou mesmo. Ela comprou mercadorias a prazo do seu fornecedor, e aí o fornecedor dá um prazo para ela pagar. Então, ela comprou no dia 1º, e ele deu lá até 30 dias, né, até o dia 10 do mês posterior para fazer o pagamento.
Tudo bem, deu 40 dias aí para a empresa, né? Ok, mas ela fala, ó, se você me pagar antecipado, né, bota lá uma condição lá dentro da nota promissória lá da empresa, se você me pagar até o dia 5, eu te dou um desconto, ok? Se você pagar o dia 10, aí o valor é esse mesmo, não vai mudar. Isso acontece, né, gente, que é o chamado desconto aí por antecipação, certo? E aí a empresa resolve pagar no dia 5, aí ela obtém o quê? Um desconto, o valor era 500, se ela pagou no dia 5, ela vai pagar 450, certo? Esse valor que ela teve aí de R$50 pelo desconto obtido, também vai ser considerado uma receita financeira para ela. Temos ainda, né, a situação, quando ela, ao invés dela comprar, ela vende para o cliente, até falei isso já aqui, agora nesse exemplo para trás, né, quando ela vende também, que ela vende a prazo e ela obtém valor com juros do cliente dela. Isso também é uma receita financeira para ela. Demais aplicações, como poupança, CDB, RDB, título do Tesouro, tudo isso são rendimentos que são classificados como receitas financeiras, certo? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, gente, como que essas receitas vão ser classificadas lá dentro da DRE. Então, dentro da DRE vai ter campos específicos, né? Receita operacional de vendas, outras receitas operacionais, receitas financeiras, tá? Podemos ter também as receitas de serviços, né? Não só a receita de produtos. Nós temos também a empresa, ela pode estar vendendo produtos e também estar vendendo serviços. Ela vai ter a composição dessas duas receitas também ali. E todas as duas, nesse caso, seriam receitas operacionais, né? Fazem parte do objeto de comércio da empresa. Então, de uma forma simplificada, a gente pode dizer o seguinte: a composição da demonstração do resultado, ela tem simplesmente colunas da parte de cima da DRE, que são receitas, né? E elas são divididas ali dentro dos seus subgrupos, né? Conforme suas classificações, e despesas que são diminuídas dessas receitas para chegar ao lucro ou prejuízo. Isso aí é a forma dedutiva de chegar ao resultado, né? No sentido vertical que nós temos aí na DRE. As deduções da receita bruta correspondem à receita bruta de venda ou serviços, subtraído das seguintes deduções, tá? Então, o que acontece aí? Nós temos uma instrução normativa que diz o seguinte: quando você monta a sua DRE, você tem a receita bruta, aquilo que você vende, e algumas situações que você pode deduzir dessa receita bruta para chegar a uma receita líquida, certo? Então, o que é que posso considerar como sendo deduções dessa receita bruta? Os tributos incidentes sobre as vendas, né, muitos de vocês já devem saber já disso, já devem ter visto em outras disciplinas, se não for comigo, com outro professor, que corresponde a ICMS, ISS, PIS, PASEP e COFINS, certo? São os tributos que incidem diretamente do preço de venda do produto, certo? Então, esses impostos, eles precisam ser deduzidos ali, podem ser deduzidos, né? Porque eles serão pagos pelo cliente, no caso aqui, e obviamente que eles só podem entrar na dedução se ele tiver essa característica. A devolução de vendas ou vendas canceladas também vai se considerar uma dedução da receita, ou seja, você vendeu para o cliente e o cliente recebeu o produto chegou com defeito. Quando você vendeu, gerou o quê? O fato gerador, o princípio da competência que nós já falamos. Contabilizou. Mas, posteriormente, o que aconteceu? 7 dias depois, o cliente devolveu a mercadoria porque estava com um problema lá, de especificação ou de defeito de fabricação, devolveu a venda. Aí você tem que fazer o quê? Deduzir daquela receita que você já tinha contabilizado, certo? Isso tem que ficar registrado contabilmente. E quando monta-se a DRE ela vem justamente com a receita originária, aquela que você fez a venda, deduzida dessa devolução que foi feita posteriormente. Beleza? Mesma coisa de vendas canceladas, né? Se a venda foi cancelada por algum motivo também, ela vai ter que entrar aqui no cômputo como dedução de receita. Abatimento sobre vendas, que compreende a diminuição do valor da venda quando há necessidade de realizar uma reparação ao cliente. Então, essa situação já é uma situação diferente da devolução, né? O cliente vai, recebe mercadoria, percebe lá que tem um pequeno problema, um pequeno defeito de costura. Aí ele vai, entra em contato com você, o empresário que vendeu, fala, o produto tal
defeitozinho aqui, né? Vou devolver. Você, não, traz aqui para a gente conversar. Aí a gente leva lá, chega lá, você fala, não, é o seguinte, fica com o produto, você pagou aqui R$100, eu vou te dar um desconto aqui de 50%. Pode ser? É um pequeno defeito, dá para utilizar. Aí o cliente, não, então tudo bem, se for nesse caso aí, eu fico com o produto. Aí o que você fez? Você dá um abatimento sobre a venda que você tinha feito anteriormente. Isso também vai entrar aí na DRE como abatimento sobre vendas. E por último, nós temos o desconto incondicional concedido, que é aquele que o cliente chora na hora da venda, né? Ali vai comprar, não, R$200 está caro, aí você resolve dar não, tá tudo bem, vou te dar aí 20% de desconto, certo? Deu ali na hora do que vendeu, no mesmo momento. Esse valor que você deu vai sair na nota fiscal, né? Vai constar lá de forma destacada, que foi dado um desconto, e ele também vai entrar na DRE como desconto incondicional concedido, como dedução da receita bruta. E aí, uma vez contabilizado, né, na DRE, registrado a receita bruta menos as deduções, nós chegamos ao que nós chamamos de receita líquida, que de acordo com o artigo 208 do decreto 9.580, de 2018, determina que a receita líquida será a receita bruta, deduzida das devoluções, das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente, dos tributos sobre elas incidentes e valores decorrentes do ajuste a valor presente, se for o caso. Beleza. Chegamos aí à receita líquida. Depois que nós temos essa receita líquida, nós também temos que fazer deduções. Uma das deduções que nós fazemos é o custo da mercadoria vendida, ou do serviço prestado, ou do produto que foi vendido, que representa o custo dos produtos fabricados, da mercadoria revendida, do serviço que foi prestado, certo? Então, esse custo também precisa ser subtraído aí dessa receita líquida na DRE. O que é o custo da mercadoria vendida? É composto pelo valor da aquisição, quanto é que se pagou pela mercadoria. Se tiver seguro embutido, também vai entrar como custo, né? O transporte, né, que se paga para chegar, para receber a mercadoria, esse custo também é incluído no custo da mercadoria, e também os tributos devidos na aquisição, se for o caso de um tributo de importação, né, de taxas de desembaraço, se for um produto importado, né, aduaneiro, enfim, todos os valores que compõem o valor que você paga pela mercadoria e também pela entrega dessa mercadoria, entram como custo da mercadoria vendida. Uma vez tirado aí... Professor, licença. Porque já é 9, o senhor vai dar algum intervalo? Como é que o senhor vai fazer? Eu vou dar um intervalozinho, porque deixa eu... Vocês querem parar agora? Porque eu estava aqui querendo terminar agora para dar um intervalo depois, vocês que sabem. Mas vai ter intervalo. Continua, mesmo? professor. Não, Pega direto. Alguém está muito apertado aí para ir no banheiro? Eu queria lanchar. Então tá. Vamos dar para exemplo intervalo aqui. São 21 horas, vamos até 21h15. A gente continua aqui. 21 e quantos, professor? 15 minutos de intervalo, né? São 21 horas até 21h15. Beleza? Já voltamos. Beleza.